Então, bom dia a todos. Gostaria, em nome do Instituto SOCA, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, dar o bom dia a todos os participantes do 5º Seminário Águas da Amazônia. Então, hoje nós estamos no segundo dia, onde a nossa programação inclui a palestra com o professor Vicente Tino e com o doutor Philip Ferside. Ambos estarão nos brindando hoje com duas palestras muito interessantes, né? Uma vai falar sobre o futuro das profissões nesse novo cenário de inteligência artificial e todas as tecnologias envolvidas, e o Dr. Philip, então, vai falar um pouco sobre as grandes construções na Amazônia e sobre esse potencial de serviços ambientais que a floresta promove para o Brasil e para o mundo. Então, na manhã de hoje, nós iremos ter essas duas palestras. Antes de mais nada, queria reforçar o compromisso do Instituto SOCA e do INPA com a Semana CIT. Então, pelo 5º ano, nós estamos realizando esse evento. Nesse ano em especial, a gente está utilizando a metodologia de live, né, em função da pandemia, mas isso acabou nos trazendo novos parceiros também, que conseguimos agregar a essa nova forma de transmissão. Então, também agradecer aos nossos parceiros que conosco estão nesse evento, a Universidade Federal do Paraná, a Fundação Rede Amazônica, as faculdades IDAAN, a Albi Technologies e o Instituto Federal de Educação do Amazonas. Algumas informações úteis para o dia de hoje é que durante cada palestra nós estaremos filtrando as perguntas que os palestrantes vão responder ao final do evento, e 2 perguntas serão selecionadas, mas o compromisso de todos os palestrantes é que ao final do seminário nós estaremos enviando as respostas individualmente para aquelas pessoas onde nós não respondemos online ao vivo. Essas perguntas serão respondidas somente ao final do último palestrante. Então, vocês podem ir enviando as suas perguntas, podem enviando pelo chat, o pessoal que está acompanhando aí via transmissão, e nós já vamos começar, então, a fazer essa seleção. O certificado também do evento, ele vai estar disponível já pela parte da tarde, a partir das 14h30, então, basta entrar na plataforma de inscrição, você que fez a sua inscrição, entrar com o seu e-mail no link, e então você vai ter acesso ao certificado do 5º seminário. Na manhã de hoje, então, a gente vai receber, nesse primeiro momento, o professor CEO das faculdades IDAAN, o professor Vicente Tino. Então, gostaria de chamar ele, nesse momento, para a sua apresentação. Bom dia, professor. À vontade. Bom dia a todos, iniciando aqui a palestra, Inteligência de Dados e Futuro das Profissões. Ok o áudio? Legal. Bom, pessoal, quando eu comecei a montar esse material, eu acabei fazendo uma revisão bibliográfica meio que visual. Usei muito material, vídeos existentes na internet, muitos livros, e acabei estruturando nossa palestra, falando um pouco do contexto atual, falando um pouco dos modelos de educação, e, por minha felicidade, ontem foi liberado o relatório do World Economic Forum com as profissões que estarão em destaque nos próximos 5 anos, até 2025, tá? Nesse processo aí de revisão bibliográfica, acabei percebendo 4 eixos principais no exercício de futurismo. Então, a gente vai brincar um pouco aqui com alguns vídeos, algumas imagens que mostram como está hoje esse mundo tão acelerado. Em 1 minuto, em 2020, olha o que se destaca. 208 mil apresentações acontecendo, reuniões acontecendo utilizando o Zoom. No Facebook subimos aí 147 mil fotos em 1 minuto.
O Instagram, 347 mil stories em 1 minuto. 500 horas de YouTube são transmitidos em 1 minuto. Netflix, 440 mil horas de vídeo, de streaming sendo transmitido em 1 minuto. A Amazon empacotou, a Amazon entregou 6.659 itens em 1 minuto. E aí vai. Spotify, Instagram, YouTube, Netflix, Reddit, Facebook, são as nossas redes sociais em 1 minuto aí, dominando realmente nossa atenção. Em 2013 e 2017, aconteceu, entre 2013 e 2017, entre o Brexit e a campanha do Trump, aconteceu um escândalo chamado da Cambridge Analytica, de uma empresa que conseguiu alguns dados do Facebook, que foi mais ou menos isso. Alexandre Kogan, professor da Universidade de Cambridge, criou um quiz chamado This is Your Life, This is Your Digital Life, no Facebook. Esse quiz foi disparado para 270 mil usuários dentro do Facebook, dentro da estrutura do Facebook, e conseguiu mapear 5 mil pontos, 5 mil informações de 87 milhões de americanos. Tá? O Alexandre Kogan, ele coletou essas informações, estruturou isso dentro de um banco de dados da Cambridge Analytica e mapeou basicamente quem era 100% Trump, quem era 100% Hillary e quem tinha dúvida. E nesses 87 milhões de americanos, quem estava em cima do muro, montaram uma campanha agressiva nas redes sociais para que conseguisse influenciar os que estavam com dúvida entre Trump e Hillary. E o que aconteceu, a gente já sabe, o Trump foi vencedor. Isso demonstra o poder das redes sociais, isso demonstra o poder das informações que a internet, as redes sociais têm sobre a gente. Talvez muito mais, se conhece melhor a gente do que realmente a nossa família ou até nós próprios. A Cambridge fechou uma parceria com Steve Bannon. Steve Bannon recentemente foi preso. Ele morava no mega iate e era na época um lobista, um influenciador ali, estrategista do Trump. Tá. Isso está bem documentado nesse filme, nesse documentário de 2019 chamado Privacidade Hackeada. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They've worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public have been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us
have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Em resumo, a Cambridge faliu depois desse escândalo, né? O Facebook foi multado, a Cambridge foi multada, a multa da Cambridge não foi tão pesada, porque ela decretou falência, e o Facebook se comprometeu em melhorar os níveis de segurança dos seus dados. Contudo, o Facebook continua tendo os meus dados, continua nos conhecendo. Ele pode guardar isso um pouco melhor, mas ele nos conhece. Yuval Noah Harari, nesse livro, 21 lições do século XXI, de 2018, o Harari incomoda demais a gente. Ele tem um capítulo só sobre inteligência artificial, ele é um historiador, filósofo, e ele faz muitas comparações ao longo da história e faz projeções futurísticas. Mas algumas coisas num capítulo que está sempre incomodando e que incomodou bastante foi: os donos dos dados são os donos do futuro. São posicionamentos dele que eu concordo muito. O surgimento da inteligência artificial pode extinguir o valor econômico e a força política da maioria dos humanos. Então, tem um momento no livro que ele descreve que quem domina os dados, as grandes corporações que dominam os dados, elas têm muito mais poder do que os chefes das nações. Um presidente dos Estados Unidos, um presidente da China, um presidente do Brasil, o presidente de uma nação não tem tanta influência sobre a nação quanto as redes sociais. Ele prospecta que em 2100, daqui a 80 anos, 1% mais rico poderia possuir não apenas a maior parte da riqueza do mundo, mas também a maior parte da beleza, da criatividade e da saúde. Então, ele desenha um cenário futurístico onde, em 2100, talvez o bem mais precioso será o tempo. Então, quem tiver esse 1% mais rico, quem tiver o maior poderio econômico, vai conseguir comprar tempo. Tempo com beleza, tempo com juventude, tempo para exercer a criatividade, tempo com saúde. Então, aí ele vai numa direção da nanotecnologia, ele vai na direção de uma medicina diferenciada, ele vai na direção de criação de grandes grupos, onde eu tenho a produção dessa vida muito boa para esse 1% mais rico. E ele questiona quem é o dono do dado. As minhas informações são minhas ou são do Facebook, são do Google, ou são de algum outro plataforma de tecnologia? Em 2016, o Facebook tinha 1,6 bilhões de usuários. Isso conforme o World Economic Forum. Era maior do que a China, maior do que a Índia. O WhatsApp e o Instagram eram maior do que os Estados Unidos. Então, a população, entre aspas, do Facebook e do WhatsApp era superior à população de algumas grandes países, algumas nações. Isso em 2016. Em 2017, o Facebook superou a marca de 2 bilhões de pessoas conectadas. São mais de 2 bilhões de pessoas, muito superiores à China. Em 2019, o Facebook chegou a 2,3 bilhões de pessoas conectadas. Em segundo colocado, o YouTube. Em terceiro, o Instagram. Facebook e Instagram são da mesma empresa. YouTube é da Apple. Do Google. YouTube do Google. Portanto, aqui temos os donos dos dados. A Tencent é a maior empresa da área de tecnologia, maior investidor da área de tecnologia da China. A China possui um equivalente ao WhatsApp, só que multiconectado em plataforma de pagamento, plataforma de comunicação, rede social chamada WeChat. A Tencent é a gigante chinesa que domina os dados da China. Google, Facebook, Google, dono do YouTube, Facebook, dono do WhatsApp e do Instagram, e a Amazon, a maior varejista de e-commerce mundial. Nesse ano de 2020, essas empresas
permitiram que a gente trabalhasse de casa em home office. Essas empresas nos entreteram durante o período de quarentena e essas empresas nos entregaram produtos e fizeram vendas e cresceram de forma absurda o seu patrimônio durante esse período aí de 2020 com as nossas restrições. Outro documentário lançado esse ano, de 2020, é o Dilema Social, ou Social Dilemma, que deixa muito claro esse questionamento. Se você não paga por um produto ou por um serviço, você é o produto. O Tristan Harris é presidente, se tornou presidente, criou, na verdade, um centro de análise humana, e ele é um dissidente da Google, tá? A propaganda. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident. That's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take Isso é legal. Fully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a... Não existe no Google, não existe no Facebook, não existe em nenhuma das plataformas engenheiros, pessoas analisando perfis. Existe inteligência artificial analisando o perfil, seguindo regras que os engenheiros pré-definiram. Happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. You get rewarded by hearts, likes, thumbs up. Nesse documentário, a maioria das pessoas que dão depoimento são ex-diretores, ex-vice-presidentes e desenham um cenário, explicam um cenário de 2010, mais ou menos, porque eles ficaram aí quase que 2010, 2013, que eles ficaram praticamente 10 anos sem poder falar sobre isso. Então, apesar de ser bem atual, esse documentário, ele conta uma história de 10 anos atrás, 7 anos atrás, que é o período quando essas pessoas eram presidentes e vice-presidentes dessas grandes companhias de tecnologia. Less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. Outro documentário que tem 5 episódios, esse jornalista Latif Nasser, ele acaba fazendo conexões entre vários pontos do mundo e demonstra como nós estamos hoje tão conectados que a nossa solução não pode ser pontual. O impacto de ações feitas na África, o impacto de ações que acontecem na China, tem reflexo na floresta amazônica, tem reflexo no Canadá, tem reflexo no mundo como um todo. E são 5 episódios, bem tranquilo, que falam um pouco da importância e da conexão dos dados. O que me chamou mais atenção nesse documentário é um episódio onde ele fala do impacto da poeira da África que cruza o Atlântico e deságua em cima da floresta amazônica. My name is Latif Nasser. I'm a science reporter. Oh, wow. And this is a show about the astonishing connections all around us. Connections between you, me, our world, that'll make you see that world. A NASA mantém também medidores de poeira
que ficam coletados no mundo todo, e mede poeira, mede temperatura, mede umidade, e tudo isso sobe para a nuvem de dados, e geram modelos que podem prever as catástrofes, né, climáticas. You Benford Beyonce? If anything does work, then it probably is Beyonce. How does the dust of the Sahara Desert nourish the Amazon rainforest? Existe na Amazônia esse grande totem aí, coletando poeira, para entender o padrão dos nossos ventos e como as coisas se conectam. For 3 minutes. That's a mind-blowing. This is a show about our dynamic yet precarious planet, from an electronic country to tiny killers. Esse material vai ficar disponível, os links vão ficar disponíveis. Vocês possam depois acessar e assistir com calma. Global rainstorm. Se estamos tão conectados, a solução tem que ser uma solução para o mundo. Não adianta ter uma Amazônia de pé se ela sofre influência do mundo. Isso fica muito claro nesse documentário, como estamos conectados e como não conseguimos pensar de forma local, tem que ser de forma global. Os modelos de educação. O modelo de educação tradicional, ele segue um roteiro que é basicamente... A imagem está estranha aqui. Está estranha aí? Ele segue um... Deixa eu só melhorar aqui. O modelo onde eu tenho o ensino fundamental. O ensino fundamental te prepara para o ensino médio. E aí tu é desafiado... Tu é desafiado a fazer um vestibular. Não está aparecendo aqui, Thaís. Rapidão, só um minuto. Aqui tá legal. Pronto. O ensino fundamental, ele nos prepara para o ensino médio, onde eu tenho o desafio de passar no vestibular. Depois eu entro numa graduação e começo, durante 4, 5 anos, a me preparar para o desafio estágio. Depois do desafio estágio, é conseguir o desafio, superar o desafio, conseguir um bom emprego. Depois, para me manter empregado, eu tenho que fazer pós-graduações, eu tenho que continuar estudando, fazendo mestrado, fazendo doutorado, até me aposentar. No modelo tradicional, eu tinha cenários onde eu nascia, eu me preparava, eu estudava, eu era encurtido da ideia de que eu tinha que ser médico. Eu tinha que ser engenheiro, eu tinha que ser administrador. Então, eu tinha uma carreira pré-definida e eu trabalhava nessa carreira ao longo dos 40, 50 anos de vida ativa. Isso talvez não seja mais verdade hoje. A ideia de pilhar conteúdo ao longo do tempo e de reconhecer o conceito de meritocracia com base nas pessoas que têm capacidade de memorizar e fazer boas provas, não faz mais sentido. É algo que não se aplica mais nos modelos atuais de educação. Mas eu ainda tenho escolas, eu ainda tenho muita legislação, eu ainda tenho muitas regras que valorizam esse modelo. Vamos fazer aqui um exercício. Imagina que essa área preta nesse slide fosse todo o conhecimento disponível nas nossas bases científicas, todo o conhecimento à disposição da humanidade.
Imagina que a bolinha amarela da esquerda seria uma pessoa que tem pouco conhecimento, tá? Que estudou pouco ou que tem pouco conhecimento. E a bolinha maior é uma pessoa que estudou um pouco mais, ficou mais tempo dentro das universidades. O que acontece com a pessoa da bolinha esquerda, da menor bolinha? Ela tem menos contato com o desconhecido, já que todo o conhecimento está na área preta. Ela tem menos contato com a área preta. E a pessoa que estudou um pouco mais, ela acaba tendo mais contato com a área preta, mais contato com o desconhecido. Portanto, naturalmente, as pessoas que estudam um pouco menos, elas têm uma visão de vida um pouco mais simplista. E quanto mais tu estuda, tu acaba tendo um desconforto maior, tu acaba tendo uma necessidade de saber um pouco mais, e tu acaba percebendo que tu sabe muito pouco, porque o teu contato com o desconhecido é maior, e aí tu observa como a quantidade de informações é muito superior àquilo que tu estudou, tá? E talvez o papel do professor seja passar mais inspiração do que conteúdo, seja estimular a bolinha pequena a conhecer coisas novas, a conhecer mais coisas e possibilitar justamente esse desconforto que vai promover criatividade, que vai promover formas diferentes de pensar, que vai promover possíveis cenários. Então, nosso papel tem que deixar de ser conteúdo, pilhar mais e mais conteúdo e talvez inspirar mais os alunos, entender melhor os alunos e estimular eles a querer aprender mais. Uma proposta no novo modelo de educação que a gente observa já acontecendo em algumas universidades, algumas escolas, é estimular o aprendizado baseado em resolução de problemas, problem-based learning. Então, resolver problemas é uma forma de aprendizado muito mais interessante do que fazer boas provas, responder, memorizar questionários e repetir aquilo que já se foi estudado. Isso é outra coisa legal. Quando eu começo a ler artigos, a estudar o que os outros fizeram, às vezes eu acabo repetindo o que os outros fizeram. Isso vai tolhindo minha criatividade. Quando eu sou desafiado a resolver novos problemas, eu posso pensar de forma diferente. Eu não estou dizendo aqui que a base científica deve ser esquecida. Não, eu devo juntar a base científica com os desafios e com a resolução de problemas, que possibilite o aluno a criar soluções novas usando base científica, ou usando experiência, ou usando insights, criatividade. Estimular o fazer, o experimentar. Então, mais do que planejador, ser um fazedor. Permitir o despertar da criatividade, permitir esse pensamento horizontal. Naturalmente, hoje, o meu filho faz uma coisa bem engraçada. Ele me pergunta algo. Quando eu não sei, eu digo, não sei, meu filho, o que é isso? Beleza, eu vou pesquisar no Google. Então, ele já é automático. Hoje ele tem o Wikipédia, hoje ele tem o Google, hoje ele tem o YouTube. Ele aprende também com essas ferramentas, né? Então, mas espera aí, um vídeo no YouTube vai me deixar apto a resolver problemas complexos? Talvez não. Talvez o vídeo do YouTube desperte o teu interesse por um determinado assunto e aí tu possa fazer pesquisas mais aprofundadas. E talvez tu entre em contato com professores e possa, por meio dos e-mails, por meio de chat, tu possa abrir canais de comunicação impensáveis no passado. Então, as redes sociais têm esse cenário, às vezes, manipulador, mas ele tem um cenário fantástico, que é a proposta inicial de comunicação. Então, permite que eu acesse a informação, permite que eu acesse pessoas que antes seria impossível. Então, o pensamento horizontal, ele passa por... Não tenho que segurar o aluno no aprendizado do roteiro. Então, se ele está na 5ª série, se ele está na 7ª série, se ele está numa determinada etapa do aprendizado padrão, mas ele tem acesso à internet, ele pode consultar outros assuntos, ele pode ter contato com o desconhecido e melhorar sua forma de aprender. O professor passa a ser um agente ouvidor.
ele tem que identificar, investigar os seus alunos e identificar aptidões e talentos. Desenvolver aspectos cognitivos, competências comportamentais, as tão chamadas soft skills. Então, saber gerenciar conflitos, saber se comunicar, saber suportar pressões de prazo, saber ouvir, são aspectos comportamentais que eu só aprendo treinando. Eu não vou aprender lendo, eu não vou aprender assistindo um vídeo no YouTube, eu não vou aprender ouvindo um professor. Eu vou aprender experimentando. Então, as novas escolas, o novo modelo de educação tem que criar, tem que propor esse ambiente mais colaborativo, que naturalmente as soft skills vão sendo trabalhadas. O conceito de lifelong learning, aprendizado contínuo. Então, aquilo que a gente falou no slide anterior, eu nasci para ser engenheiro. Mentira. Eu sou engenheiro, fui engenheiro durante um bom tempo, estudei para ser engenheiro, depois virei professor. Depois virei empresário. E agora penso em ser investidor. Então, com 45 anos de vida, eu já tive 4 profissões. E eu não sei quais mais vão vir. Não sei se eu vou viver até os 80 anos, talvez com o avanço da saúde eu viva até 100 anos, com certa qualidade, e aí eu poderei exercer, aprender outras profissões que não estão nem no meu radar de visão atual. Tá? Então, isso é algo que mudou muito. Antes, você nascia, estudava para ser advogado e era advogado até o final da carreira. Eu tenho amigos médicos que hoje trabalham na construção civil. Continuam sendo médicos, tá? Outra ideia é o continuous reskilling. Skill tem a ver com habilidades, então aprender habilidades novas. Constantemente está te desafiando e aprendendo habilidades novas. Podem ser habilidades que vão te destacar profissionalmente ou outras. Então, capacidade de pescar, capacidade de aprender um jogo novo. Os meus filhos hoje usam software, brincam com software chamado Among Us. É um negócio super novo para mim, que foi me apresentado por um guri de 10 anos de idade. Então, é algo que eu não posso me fechar, não posso me furtar a aprender esse mundo novo. E, conversando com outros amigos, percebi que o Among Us é uma brincadeira de policial e investigador, bandido e investigador, que existia com trocas de papeizinhos há anos. Eu não sabia, porque eu sou novo. Aprender, desaprender e reaprender. Uma sequência de palavrinhas do Alvin Toffler que parece fácil de entender, mas ao longo da vida a gente aprende muito. E aí, ao aprender, a gente entra numa zona de conforto e dizer, não, eu já sei. Não, eu já sei, eu não preciso mais aprender. E aí isso é um problema. Então, tu desaprender formas antigas de resolver o problema é difícil demais. O desaprender dá muito trabalho. Porque tu entra numa zona que, não, isso eu já sei e vai acontecer assim, assim. A gente é assim, a gente usa nossas experiências passadas e já predefine o que vai acontecer no futuro. E pode estar totalmente errado. Esse é o jogo infinito. Aprendizado contínuo e aprender habilidades continuamente também. Então, continuous reskilling, lifelong learning. Ontem, para minha sorte, ontem saiu o relatório do World Economic Forum com as principais profissões até 2025. E olha o que apareceu. Do lado esquerdo eu tenho uma coluna das principais profissões, das 20 top mais profissões que vão se destacar, e do lado direito eu tenho as 20 profissões que vão tender a assumir em 2020, até 2025. Primeiro no radar, cientista de análise de dados. Inteligência artificial. Isso não sou eu que estou falando, é o World Economic Forum. Big Data especialista. Se for observar, todas as 20 profissões estão interligadas com a área de tecnologia. Todas as 20 profissões permeiam inteligência artificial e Big Data. Do lado direito, eu percebo ali, digitadores, secretárias, contadores, caixas de banco, auditores. E aí, no item 5,
montadores de fábricas. Chão de fábrica vai reduzir de tamanho e vai ceder espaço para a robótica. E aí vem uma lista de empregos ou funções que vão começar a decair ou desaparecer. 15 principais habilidades para se destacar nos próximos 5 anos. Capacidade de inovação, capacidade de pensamento analítico, aprendizado contínuo, estratégia de aprendizado, resolver problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, liderança, uso de tecnologia para controle, uso de tecnologia para programação, resiliência, tolerância a estresse, flexibilidade, inteligência emocional, resolver problemas no processo de ideação, usar as experiências para resolução de problemas, orientação ao serviço. Hoje a gente está cada vez mais on demand, então ninguém mais quer pagar por um produto, todo mundo quer pagar por um serviço. Avaliação, persuasão, negociação, então são alguns skills, algumas habilidades comportamentais que vão ser exigidas do profissional do futuro nos próximos 5 anos. O exercício de futurismo, eu tenho ainda 2 minutos aí para rodar, mas recentemente, dia 7 de outubro, duas pesquisadoras suecas foram premiadas com o Prêmio Nobel com relação à pesquisa do CRISPR. Esse vídeo, a professora Jennifer explica todo o projeto dela no YouTube em 17 minutos. Eu achei isso fantástico, porque eu recebi a aula com o Prêmio Nobel. Ela se dispôs a disponibilizar todo o modelo, todo o artigo que a premiou no YouTube. Então, é a própria criadora, a própria professora que está disponibilizando para o mundo um conteúdo fantástico. Estou tendo aula com o Prêmio Nobel. Engenharia genética, CRISPR. Outra coisa legal, Google e Apple investem numa empresa chamada Dexton, que tem feito um chip que pluga na gente e fica medindo a diabetes em tempo real. Eu vou passar só um pouco. Esse é o procedimento padrão da diabetes. Eu tenho um aparelhinho que faz a medição e a proposta, depois eu aplico insulina, né, com essas canetinhas, e a proposta dessa startup financiada pelo Google e pela Apple um medidor em tempo real. Very definitely going to, hey, you're too low, you need to wake up and do something. 17. All the tech care as a way these comes late as CGM. No futuro próximo, além de fazer a medição, o equipamento é plugado na minha barriga, ele fica medindo em tempo real o meu nível de diabetes e manda para o meu smartwatch ou manda para o meu celular. Isso permite eu ter uma curva de aprendizado, onde vai identificar quais são os momentos do dia que eu vou ter picos, quais são as atividades que eu estou fazendo que podem impactar, o que eu estou comendo que pode impactar na minha diabetes. E no futuro próximo, eu posso injetar insulina conforme a minha necessidade. Hoje ainda não tem isso, por enquanto. Nanotecnologia é um segmento, é um eixo futuro de pesquisa. Prototipagem 3D. Um restaurante no Japão já imprime sushi numa impressora 3D. Então, já posso ter comida sendo impressa, hambúrguer sendo impresso. Essa reportagem foi em 2017, se eu não me engano. Então, já é velho. Já que o assunto é Japão, uma exposição em Tóquio mostra produtos de alta tecnologia que vão entrar no nosso dia a dia nos próximos 30 anos. Mas algumas das invenções já existem, como um aparelho 3D que imprime comida. Uma
humanidade está sempre tentando imaginar como será o futuro. Onde vamos morar? O que vamos comer? Quais roupas iremos usar? Muito legal. Eu sempre imagino a possibilidade de eu sair de manhã de casa e deixar uma impressora 3D imprimindo um tênis. Um tênis basicamente tem 3 matérias-primas: solado, tecido, e aí eu posso comprar meu tênis, eu posso parametrizar meu tênis pela internet, fazer o download do arquivo, receber via drone o refil, que seria a matéria-prima, plugar na minha impressora 3D que fica em casa e deixar imprimindo enquanto eu vou trabalhar. Quando eu chegar, eu tenho um tênis personalizado, eu tenho vai usar essa impressora um produto que foi sob demanda planejado para mim, e eu tenho traumas na cadeia logística, eu tenho traumas na cadeia de manufatura, eu tenho uma mudança de conceito totalmente radical na forma de entregar produto, produzir produto. Porque agora a fábrica está dentro de casa, da minha casa. Um bom tempo no Eu só tenho que receber a matéria-prima. Mais espertos evoluem a cada ano. Esse aqui, por exemplo, responde a comando de voz, tem reconhecimento facial, então a impressão é que ele sabe quem é o dono e, olha, reage a interações. Mas algumas das sessões são polêmicas. Criar órgãos a partir de tecidos sintéticos. A orelha do famoso pintor Van Gogh, mutilada por ele, foi reconstruída usando cartilagem e DNA de descendentes do artista. Os bebês representam uma seleção nada natural. Melhoramentos genéticos para que crianças possam se adaptar a ambientes extremos, como guelras que ajudam a resfriar o corpo. Um futuro que prevê mudanças climáticas severas. Serão conflitos éticos e morais que a sociedade terá que enfrentar, diz o curador Hirokazu Tokuyama. E para ele, a reflexão é o ponto principal da exposição. Efeito confirmado pelos visitantes. O rapaz Vamos dar continuidade. Vai ficar depois disponível para que vocês consigam assistir com calma. E saio daqui com as mesmas perguntas. Como será o futuro? Aqui tem restaurantes do futuro, eu vou pular esse. Aqui apresenta a fábrica da Tesla na China, a Gigafactory. Eu vou passar só uma parte para vocês visualizarem o quanto a fábrica é clean. Nevada, it's huge. Que está me ajudando aqui vai dar uma acelerada no vídeo, mostrando algumas partes da planta. Rare access measurement Energia solar, renovável. Square feet of operation, and it's not finished yet either. Uma planta gigantesca, machine, onde all part of his master batteries. Eu tenho poucos operadores. Making up of it only represents about 30 from the wild here. You have wild horses over on my employees working on site here. Things are really only just getting building in the. This is the first one that it's completely at the start of the year. Construction begins for expectant mothers and get vehicle. Yet production here has fallen below expectations. Being a facility, I have to wear these safety glasses. Escritório verde. Factory produces chão de fábrica, motors and battery packs, along with those exclusive battery todo cells. automatizado. This is the area where Panasonic, from Panasonic to AVGs levando material de um lado para o outro. In this process, 4,000 battery cells, and a handoff between Panasonic and Tesla. Driverless forklift. Chris Lister needed to build this as we possibly aplica um conceito do Lean Manufacturing chamado One Piece One Flow. Então eu tenho uma peça, um fluxo, e isso acontece ao longo de todo o processo fabril de um carro, não só de uma etapa. Não gera estoques intermediários. Isso é fantástico. Então é um modelo totalmente diferente de produção para produzir um modelo de carro totalmente diferente. Uma concepção desde o produto até a fabricação, com muita inovação agregada, muita robótica e poucos operadores. Less variables overall. Esse aqui a Honda vai lançar nos próximos dias.
Esse aqui é bem legal. A gente fala muito de carros autônomos, mas ninguém nunca pensou em motocicleta autônoma, porque ela cai, ou ela caía. Ride Assistant é a tecnologia, e é isso. Pronto, a motocicleta agora de 2 rodas não cai. E ela ainda tem capacidade de seguir o dono. Então, tem algumas coisas que a gente diz que é futuro, mas não é tão futuro. Já é atual. Tecnologia atual, inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, biotecnologia, engenharia genética, na raiz de todos os conceitos. Outra coisa que eu acredito que vai mudar muito os padrões de futuro nas relações comerciais se chama blockchain, que é uma tecnologia ainda hoje um pouco desconhecida, obscura. Fala-se muito, mas não entende muito bem como funciona. Mas está baseado em criptografia e está baseado em fechar conexões seguras, trocar informações de forma segura, usando a criptografia entre 2 pontos. Hoje, a gente utiliza muito o conceito de consumer to consumer. Então, a gente precisa de hubs, a gente precisa de intermediadores. Quem são os intermediadores mais legais? Entre a fábrica, entre o restaurante e o cara que quer comer, eu tenho o iFood. Entre o motorista e alguém que precisa se locomover, eu tenho o Uber. Entre alguém que quer comprar e alguém que quer vender, eu tenho o Mercado Livre, ou então a Amazon. E entre o dono de um quarto, o dono de uma casa, o dono de um ambiente para dormir, e quem precisa dormir, eu tenho o Airbnb. Isso é consumer to consumer. Pode também ter as aplicações de business to consumer, que são mais tradicionais, mas com blockchain eu posso pensar no peer-to-peer. Por que eu não negocio com segurança direto com o dono do apartamento? Por que eu não negocio com segurança direto com o dono do restaurante? Por que eu preciso de um hub no meio do caminho que me morde alguns percentuais na transação? Então, o futuro dessas empresas, com esse conceito de hub, eles tendem a ir desaparecendo. Mas são gigantes hoje. Se eu negociar direto com o dono, talvez eu consiga um desconto melhor. Aqui é um documentário também de 2020, Kiss the Ground. É um documentário fantástico que mostra como desperdiçamos alimentos e como podemos cuidar melhor do solo, que o solo naturalmente pode cuidar da gente, cuidar do nosso planeta, melhorar o planeta. Eu vou encerrar apresentando esse vídeo. Vale a pena assistir. Truth is, I've given up. This is the story of a simple solution, a way to heal our planet. The solution is right under our feet, and as old as dirt. Consegue ativar a legenda, Thaís? Under chemical, conventional agriculture are almost completely devoid of microorganisms. Modern agriculture was not designed for the betterment of the soil. Esse pesquisador, o Jean, ele é muito defensor da produção diversa, de ter uma agricultura diverso e não só áreas e áreas e áreas plantando soja, plantando milho e pulverizando com veneno. Destroys soil. It releases carbon dioxide. Biosequestration is using plants, trees, and techniques of grazing and farming to capture carbon and store it in the soil. Talvez o nosso maior problema nos próximos anos seja alimentar nossa população. São 7 bilhões de pessoas que precisam comer. Hoje a gente desperdiça, em média, 40% de tudo que produz, entre logística e desperdício puro mesmo. Uma laranja, um tomate que fica amassado no supermercado vira lixo. Por que vira lixo? Só porque tem um pequeno amassado?
The problem isn't the animal. The problem is where the animals are at. How do we take waste and repurpose Isso é legal. São Francisco it? Not waste. The poop has tem 3 tipos de lixos: os verdinhos, os azulzinhos e os pretinhos. Verdinho, legal, biodegradável. Azulzinho são recicláveis, vidro, latas. E o pretinho é que não é possível realmente fazer nenhum tipo de aproveitamento. E as pessoas são cobradas pela coleta de lixo pretinho. Então, é um modelo que junta a economia com custo, com o cuidado com o planeta. Então, o que é biodegradável vai virar compostagem, o que é reciclado vai para as fábricas de reciclagem, e o que é lixo preto, eu vou te cobrar uma taxa mensalmente para poder eu tomar conta disso para ti. I won't give up, and neither should you. É um documentário bem legal também. E é recente aí, setembro de 2020. Façamos o acordo. Cuidamos do solo, ele cuidará do nosso planeta. Então, é um apelo que tem nesse filme bem interessante, preocupado com a gente ser um pouco mais responsável com o nosso planeta. Usar os dados, usar a inteligência para isso. Dá o stop. Pessoal, era isso. Eu delonguei um pouco nos vídeos, eu acho, mas eu agradeço aí a presença, agradeço o tempo, o Instituto Soca, por ter me convidado e me dado a possibilidade de falar um pouco sobre educação, falar um pouco sobre o futuro das profissões e sobre essa parte de inteligência artificial, que é algo que tem hoje demandado muito o meu interesse. Muito obrigado a todos, obrigado ao Instituto e obrigado aos parceiros. Aí, Guilherme. Professor Vicente, muito obrigado pela excelente apresentação. Temos certeza que os nossos telespectadores, né, os nossos inscritos estão acompanhando muito atentos e, no final, o convite está lançado para as perguntas logo mais. Vicente, que também já recebeu suas perguntas. Professor Vicente, com você, por favor. Obrigado, Jean. Vamos aqui. A primeira pergunta é: já sabemos que tecnologias fazem parte da educação hoje. Sendo assim, o que podemos esperar de inovador com a inteligência artificial para a educação? Já que eu tenho inteligência artificial que pode planejar campanhas de marketing para nicho, para segmento de forma inteligente, por que eu não posso ter um aprendizado diferenciado? Nos últimos anos, o crescimento do ensino à distância tem sido vertiginoso. Então, com a pandemia de 2020, então, o EAD cresceu muito, de forma muito exponencial. E isso vai continuar, porque algumas barreiras foram vencidas nesse período de pandemia. Algumas desconfianças com o aprendizado online foram vencidas. Então, talvez a gente tenha um ensino híbrido no futuro, onde eu vou ter a presença do professor presencial, para ser aquele facilitador, aquele inspirador, mas eu vou ter muito aprendizado hoje nas plataformas de tecnologia. Se as plataformas de tecnologia vão dominar o uso do aprendizado, a possibilidade de aprendizado, imagine o seguinte cenário: por que eu não posso ensinar sob demanda? Por que eu não posso ensinar de forma personalizada? Então, eu posso mapear ao longo do estudo, ao longo da realização de atividades, eu posso mapear o perfil do aluno e ajustar o conteúdo, ajustar a próxima etapa para que ele consiga continuar. Ah, beleza, Vicente, mas isso é muito, talvez, futurista. Ou não, porque observa os games, como é que funcionam os jogos hoje. Os jogos, tu começa sempre sendo desafiado a fazer alguma atividade simples e tu é premiado pulando de etapa, ganhando uma arma nova, ganhando uma estrelinha nova. Então, tu tem recompensas e tu tem salto de nível. Tu muda de nível e isso te motiva a continuar jogando. Então, as recompensas e o passar de nível te mantém jogando. Até um ponto que tu entra num estágio que a gente chama de flow. Tu entra em fluxo. Então, tu fica 2, 3, 4 horas jogando um game
porque aquilo ali é muito atrativo. Tu tá sempre sendo desafiado, tu tá sempre superando os desafios, e os desafios são planejados. Não é nem desafio muito complexo, porque se for muito difícil no início, tu vai ficar desmotivado e vai desistir, e se for muito fácil, tu também vai ficar desmotivado e vai desistir. Então, é um desafio planejado para o teu perfil de jogador. Por que os desafios da educação, as atividades da educação não podem ser planejados para o meu perfil de aluno? Já que agora eu tenho uso da inteligência artificial, já que agora eu tenho uso de tecnologia, e já que agora o ensino à distância é uma realidade pesada no Brasil. Então, o uso de IA para poder planejar a próxima etapa, planejar os desafios e planejar o conteúdo de forma personalizada para cada aluno, isso não é impossível, né? Seria talvez um dos usos, uma das possibilidades da inteligência artificial, já que planeja tão bem para o marketing, já que planeja tão bem para os jogos, por que não pode planejar tão bem para a educação? Aí a segunda pergunta é: como os jovens devem interpretar as inovações tecnológicas e qual rumo devem direcionar suas expectativas? A inovação está acontecendo, a inovação vai ser constante e eu não tenho como pegar e fechar meus olhos a isso. Então, o jovem ele tem que ser realmente adaptativo. Ele tem que ser flexível, ele tem que estar toda hora aberto a novidades, a aprender coisas novas. E ele tem que criar uma cultura de aprendizado contínuo mesmo. Eu não posso simplesmente achar, porque eu terminei uma graduação, eu já estou pronto para o mercado de trabalho. Vou fazer daqui a 5 anos, eu vou estudar de novo. Agora eu tenho que descansar, ou agora eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho que estar toda hora trabalhando, aprendendo e estudando. Tá? Existe um conceito que diz o seguinte, que metade do tempo que tu leva estudando é o tempo que tu desaprende tudo, que tu simplesmente fica obsoleto o teu conhecimento. Então, se durante uma faculdade tu passou 5 anos estudando, 2 anos e meio depois, aquilo está obsoleto. Se numa pós-graduação tu passa 12 meses estudando, 6 meses depois aquilo está obsoleto. Então, a cada metade do tempo que tu levou estudando, o teu conhecimento está obsoleto e tu tem que continuar aprendendo. Então, se eu vou ter múltiplas carreiras na minha vida, se eu vou ter múltiplos desafios na minha vida, é interessante eu ter criar uma cultura de aprendizado contínuo, tá? Então, a inovação, ela vem, ela surge de várias frentes e cada vez mais, e talvez ser um profissional com capacidade de adaptação, com gosto por aprendizado, faça o diferencial desse profissional, tá? Com relação às direções, expectativas, eu dei um pouco da direção. A nanotecnologia, ela vem para ficar, a inteligência artificial com robótica vem para ficar, o conceito das criptomoedas vem para ficar também, a parte de segurança da informação, cybersecurity vem para ficar, e essa parte de dados, conseguir interpretar os dados, analisar os dados, será um diferencial. Então, eu não diria, por exemplo, para os meus filhos, olha, vão aprender a programar. Não adianta aprender a programar, porque quem vai programar no futuro é o software, é a própria inteligência artificial. Então, não adianta aprender a programar. É legal eles terem capacidade, resiliência, gosto por aprendizado e ser afeto à mudança, ser afeto a novas tecnologias e conhecer um pouco desses eixos que eu comentei. Robótica, IA, prototipagem, nanotecnologia, engenharia genética. É isso. Professor Vicente, muito obrigado pelas respostas. Dr. Felipe, também muito obrigado por ter atendido aí o convite, né? Gostaria, então, de colocar os dois no painel principal, para a gente se despedir aqui dos nossos internautas, né, que estão nos acompanhando, e convidá-los para o próximo ano, né? Já se tornou realmente uma expectativa, né, em todos os nossos participantes, parceiros, né, e sempre aguardando qual será
o próximo ano. E também informar aos nossos internautas aí que ainda esse ano nós estaremos finalizando o livro com todas as palestras, né, que ocorreram nos últimos 5 anos, e inclusive essa última de 2020, né, nós pretendemos, juntamente com o INPA, produzir o livro que vai abordar todo esse tema relacionado ao Seminário de Águas da Amazônia. Muito obrigado a todos, os palestrantes e as pessoas que estão nos acompanhando também. Fica aqui, então, o convite para o próximo ano. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Jean. Obrigado, Soca. Obrigado. Felipe. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.